Atenção a Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu quero, nesta noite, falar sobre algo que provavelmente você já conhece, sobre as maneiras de fazer missões. Marcos, capítulo 16, versículo 15. É um texto muito conhecido. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Essa semana eu estive orando por vocês sobre a mensagem de hoje. Eu peço a Deus que você perca o sono nessa noite. Eu peço a Deus que você saia daqui com o Espírito Santo te confrontando. Eu peço a Deus que você saia daqui com o Espírito Santo trazendo uma mudança radical de mentalidade sobre o Evangelho de Cristo, sobre o reino de Deus. Deus tem me dado o privilégio de pregar em mais de 14 países. E eu sei que não é o caso dessa igreja, mas nós temos estado em muitos países, em lugares que tem nome de igreja, até faz como igreja, mas deixaram de ser igreja há muito tempo. A gente precisa entender biblicamente o que é a igreja de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Tu tens a liberdade, Deus. A liberdade está aqui em nosso meio. Fica à vontade. Fala conosco, nós queremos te escutar. Assim como o Senhor já tem falado através de cada parte deste culto que é para o Senhor. Abre o nosso entendimento. No nome de Jesus. Quebra-nos esta noite e nos mostre o teu propósito. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de nesta noite falar sobre chamado, sobre oferta e sobre intercessão. E entender biblicamente o que significa tudo isso para a igreja de Cristo. E o teatro ele foi muito forte. E vocês sabem que no Antigo Testamento a perseguição servia como um instrumento de correção e de alinhamento para Israel. A perseguição no Antigo Testamento servia como instrumento, repita comigo, de correção e de alinhamento. Toda vez que o povo de Israel saía do propósito de Deus, Deus usava as nações pagãs para perseguir Israel e fazer Israel olhar para Deus e se alinhar com o propósito. Então nós precisamos entender que o contexto do Antigo Testamento, a perseguição tinha um propósito. E eu costumo falar que o povo de Israel foi um povo muito cabeça dura, porque servia ao Deus vivo, via os prodígios, os sinais, os milagres, mas toda vez que estava em paz, eles se voltavam para os Balaíns, para Astarote, para todos os deuses estranhos dos povos pagãos que estavam ao redor. Então, a perseguição no Antigo Testamento tinha um propósito, correção e alinhamento. Se você for para o contexto do Novo Testamento, a perseguição tem um propósito, correção, alinhamento e multiplicação. E eu vou te provar isso biblicamente. No Novo Testamento, a perseguição tem 3 propósitos: correção, alinhamento e multiplicação. O propósito de Cristo foi que o evangelho chegasse a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas. Mas sempre houve no ser humano algo chamado conforto. A zona de conforto, a paz, é o pior que pode acontecer nas nossas vidas. Vou explicar. Quando Jesus deu a ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho, Cristo entendeu que sua palavra, o evangelho, que significa boas novas, deveria ser anunciado em todos os lugares do mundo. Porém, se nós formos analisar os contextos bíblicos, os próprios apóstolos não entenderam o propósito de Cristo. Pedro achou que o evangelho deveria ficar em Jerusalém. E eu vou chegar até nós. Pedro achou que o evangelho deveria chegar em Jerusalém. E o próprio Jesus dá uma revelação para Pedro. Dá uma revelação dos lençóis, assim se diz, dos lençóis, dos animais.
E Jesus diz para Pedro o quê? Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ali está se tratando que Pedro deveria entender que o evangelho não era só para os judeus. O evangelho não era só para Jerusalém, não era só para os israelitas. O evangelho era para todos aqueles que acreditassem que Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está lá à direita de Deus. Pedro, Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu morri por todo mundo. Pedro, eu não morri só por Paraíba do Sul, eu não morri só pelo Brasil, eu morri pelos indígenas, eu morri pelos asiáticos, eu morri pelos europeus. Pedro, não mine a minha palavra. Pedro não tinha entendido. Pedro queria a zona de conforto. Nós somos o povo escolhido de Deus, somos aqueles que vimos Cristo. E talvez, se eu pudesse aqui imaginar, talvez Pedro até com um tom, aleluia, glória a Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. Porque essa síndrome está em nós. Nós achamos que somos os únicos. E nós queremos a palavra só para nós. Porque enviar missionários, sustentar missionários, tem um preço muito alto. Vire pessoa que está do lado e diga assim, rapaz, eu acho que Deus está falando contigo. Irmãos, você sabe que tem convites que eu não aceito para pregar. Um dia desse me convidaram para pregar, eu falei, Deus, eu não vou. Eu não vou porque eles não estão dispostos a escutar a verdade e obedecer. Não é o caso aqui. Amém? Mas eu falei para Deus. E Deus falou comigo assim, pregue. Eu falei, por quê? Para que sejam indesculpáveis diante de mim. Vou repetir, Deus falou, pregue para que sejam indesculpáveis diante de mim. Aí vem o apóstolo Paulo, que não caminhou com Cristo. Nunca viu Cristo fisicamente, pelo menos em carne. Aquele que era perseguidor, aquele que matava os cristãos, tem uma experiência tremenda. Pedro, por que me persegue? E se torna um dos maiores, no sentido, um apóstolo para pregar aos gentios. E Paulo tinha uma perspectiva global tremenda. Repita comigo, o evangelho é vivido a nível local. Com uma perspectiva global. Quase não sai. Por que eu digo isso? Vem Paulo falando, eu quero anunciar o evangelho aonde ele não foi anunciado, para não pregar sobre base alheia, sobre o cimento alheio. Paulo entendia que todas as nações deveriam escutar a Cristo, e Paulo foi incansável. O que consumia Paulo era a urgência de Cristo ser anunciado a todas as nações. Paulo era consumido. Oh, meu Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Existe algo na Bíblia chamado galardão. Escute. Não estou falando de galardão aqui na terra. Estou falando de galardão no céu. Se você gosta de estudar um estudioso da Bíblia, busque sobre isso. Existe galardão no céu que está relacionado a tudo que você fez para Cristo aqui. Está relacionado ao que tu sacrificou aqui. Está relacionado ao tempo que você orou, aquilo que você ofertou, ao como você serviu. Esse galardão está relacionado a tudo que você fez aqui para receber no céu. Fecha parênteses. Tem muita gente que renunciou tudo, morreu pelo evangelho. Não pense que quando você e eu chegarmos lá, vamos ter o mesmo galardão que ele. Fazemos por amor, fazemos por obediência, mas Cristo tem recompensa para os fiéis. A Bíblia é a nossa regra de fé. Essa palavra, ela deve caminhar ao lado de você, ela deve estar contigo, ela deve te confrontar. Esta palavra. Eu tive o privilégio nesses 25 anos de ministério, que completa o mês que vem, de pastorear 2 igrejas dentro e 2 fora do Brasil.
E todas as igrejas que eu pastorei, eu ensinei assim: se um dia eu deixar de pregar a palavra de Deus, fuja daqui, porque eu perdi a visão. Essa palavra é o único que vai te sustentar no meio da perseguição. Irmão, escute. Eu vou falar algo para você, vou deslumbrar o futuro para você, biblicamente. Quando vier a perseguição, e eu sei que não é o caso aqui de muitas igrejas, mas quando vier a perseguição, muitas ovelhas vão falar assim: meu Deus, começaram a prender os cristãos, vamos chamar o pastor. E o pastor já vai ter desaparecido, abandonado as ovelhas. Não tenha dúvida. Eu falo para minha esposa, tá aqui. Ela é minha testemunha. Eu falo, vai chegar um momento, amor. Eu vou te botar num lugar seguro com as minhas filhas. Seguro, entre aspas. E eu tenho que voltar e pregar. Porque nesse momento ainda haverão pessoas que vão querer entregar a vida para Cristo. Porque na igreja primitiva, no meio da perseguição, a igreja crescia. No meio da perseguição, a igreja crescia. Hoje não tem perseguição. E parece que para ganhar uma alma é tão difícil. Sabe por quê? Porque no meio da igreja perseguida, eles viviam o evangelho e transmitiam o evangelho, crendo. Hoje muitos de nós vivemos o evangelho como se fosse mentira, enquanto aquelas religiões pagãs vivem a fé deles como se fosse verdade. Querem ver? Vou provar. Se Deus chamar um dos teus filhos aqui para missões, para a Coreia do Norte, existe papai e mamãe aqui dentro que vai falar: meu filho, você não vai. Eu vou repetir. Eu tenho 2 filhinhas. Uma de 5 e outra de 3. Minha filha viajou comigo 5 países em 2 meses. Minha esposa ficou com uma, eu tinha uma agenda em vários países com a equipe. Ela viajou 5 países comigo durante 2 meses. Dormiu em hotel, em igreja, em casa de irmãos. Viajou de moto, de ônibus, de van. Alguns dos que estão aqui estiveram comigo. O que reflete se você ama a Deus ou não, desculpa, não quero te ofender, mas não é o que você fala, é o que tu vive. Sabe quem são os maiores impedimentos para o avanço do reino de Deus? Eu podia te falar um, mas esse um eu vou ocultar agora. Papai e mamãe que diz assim: filho, você não vai ser missionário. Tem gente que tem ideia que missionário é mendigo. Tem gente que tem ideia que missionário é pedinte. Missionário é ponta de lança para que o evangelho chegue a todas as nações. Quem estabelece o reino são os missionários. Nós, pastores, cuidamos do reino. Porque o missionário é enviado. Ele chega num lugar, começa a pregar Cristo, discipula, vê alguém que tem chamado pastoral, levanta essa pessoa como pastor, essa pessoa é levantada, ele acompanha, uma igreja nasceu, ele vai para outro lugar e o pastor continua cuidando do reino. Quem estabelece o reino é o missionário, quem cuida do reino são os pastores. Nós temos estado em vários lugares. E papai, uma mãe dessas muitas experiências falou: esse pastor veio aqui, agora você quer deixar tudo para ir para as nações? Esse pastor pregou e tu quer agora deixar tudo? Eu não sou o dono da seara, nem você. O dono da seara se chama Jesus. Ele sabe onde colocar seus trabalhadores. O chamado, repita comigo, chamado. Entenda o seguinte: nós estamos na maior decadência ministerial da história da igreja. Eu poderia falar em América Latina, parte da Europa, Estados Unidos, mas vou falar brasileira. Não temos candidatos ao ministério pastoral. Quando tem poucos. E às vezes no meio desses poucos, são pessoas que têm motivações erradas. Não temos candidatos que queiram assumir responsabilidade. E se falamos de missões, existe um dado.
Um dado, tô dado. Dado. O número de candidatos ao campo missionário tem diminuído. Não tem pessoas, ou seja, o número de candidatos querendo ir para missões a povos não alcançados está diminuindo. Eu converso com algumas pessoas nas igrejas por aí, eles dizem assim: ah, pastor, desculpa, primeiro eu quero casar, eu vou ser muito rico. Ah, pastor, a minha igreja é tão bonita, eu trabalho no ministério de louvor. Ah, pastor, esse negócio de missões não é comigo, não. Meu Deus. Deixa eu falar algo para você. Por muitos, eu trabalhava na usina nuclear. Minha esposa e eu ganhávamos muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu estava lá sentado no meu escritório. Eu gosto de contar esse testemunho. O pessoal da equipe já escutou, já reescutou. E eu estava sentado lá e passa alguém diante do meu escritório e diz assim: o que você está fazendo aqui? Aí eu me arrepiei todo e, claro, eu sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro e pensei, esse tipo deve ter fumado alguma coisa. Eu pensei. Fui para casa, falei com a minha esposa. As mulheres geralmente são mais sábias que os homens? Ué? As mulheres geralmente são mais sábias que os homens? E eu falei para ela e a minha esposa falou assim: amor, acabou a mamata. Deus vai nos arrancar daqui. Acabou casinha de praia. Não estou dizendo que você não pode ter casa de praia e não pode ter uma vida luxuosa. Estou falando que Deus nos chamou. E eu falei: não, amor, agora a gente vamos comprar nossa casa, carrinho zero quase zero. Compramos um carro com 1 ano de uso porque a gente não gostou do carro, mas poderíamos ter comprado à vista, um carro zero. Dinheiro não era o problema. Fui trabalhar. Passa de novo, 1 semana depois passa outro. E dessa vez ele para, olha para mim: o que você está fazendo aqui? E fica olhando assim para mim, eu já arrepiei. Vocês querem a versão oficial ou a versão para pregar? Se eu for falar a versão de pregação, irmãos, porque eu dei um glória a Deus, mas a versão oficial é que me deu dor de barriga, me deu vontade de sair correndo dali. Vocês podem ficar com a versão que quiser. Fui falar com a minha esposa. E minha esposa falou: amor, acabou. E minha esposa, escute, ela tem um sono muito pesado quando dorme. Não conta pra ninguém. Ah, ela tá ali. E eu estava assistindo o jornal. E quando eu estava assistindo o jornal, minha esposa dormindo, ela para, aponta o dedo para mim e diz: o que você está fazendo aqui? Eu saltei da cama, falei: meu Deus do céu. Quase que eu oro para expulsar. Aí, amor, e ela estava dormindo. Escute, irmãos. Dormindo. Alguns dias depois, a mesma coisa, assistindo o jornal, eu já olhava e falava. Daqui a pouco ela para, os olhos fechados, abre os olhos e diz: eu te falei, o que você está fazendo aqui? Meu Deus. Renunciamos o trabalho na usina nuclear. Deixamos tudo, as pessoas começaram a nos chamar de loucos. Quando você... Escute. Ontem eu estava orando a Deus e falei: Deus, eu não quero me mover no natural, porque o teu reino se move no sobrenatural. Deixamos tudo. Eu lembro que minha esposa tinha esse negócio de louça que tu quase chora. Um jogo de jantar desse que todo mundo quer, que as mulheres só dão para visita importante. Hã? Ela pelo menos só para visita importante. Escute. E eu peguei minha esposa chorando, desarmando o guarda-roupa, chorando. E eu falei: Deus, será que eu tomei a decisão correta? Irmão, escute, tem chamados que tu vai precisar renunciar tudo. Se você for para um povo não alcançado, dependendo do povo não alcançado, você vai ter que renunciar tudo, não tem como. O teu galardão estará no céu. Eu estou falando de evangelho, eu estou falando de Bíblia. Tem chamados que são para deixar tudo. Alguns não, e está bem. Mas dependendo do lugar, Deus tem que tirar tudo de você.
O chamado vai exigir tudo de você. Mas nós estamos num tempo em que as pessoas querem atender o chamado de Deus e, dependendo de como for, não querem renunciar a nada. Não querem renunciar ao conforto. A perseguição veio na igreja primitiva. E o evangelho começou a se espalhar em diferentes lugares. Sabe quando o evangelho cessou de chegar a todas as nações? Quando Constantino, os que são estudiosos aqui, sabem que Constantino, entre aspas, se converteu. Constantino não se converteu. Constantino era um estrategista. Ele falou, em vez de eu perseguir esse povo, eu vou trazer eles para perto. Foi aí que a igreja perdeu a atitude profética e de anunciar o evangelho a todas as nações. Isso é história. Nós estamos em época de eleição, não vou falar de candidato não. E eu falei para minha esposa e tenho falado para minha equipe. Nosso ministério não está à venda. Eu digo no sentido, se tiver que apoiar alguém, vamos apoiar por aquilo que eles pregam, não por aquilo que eles podem nos dar. Falei para minha equipe. Perguntei lá para um determinado candidato, quando vai ter outro supermercado aqui na região? Eu perguntei para ele. Diga de passagem que dá até medo. 20 ovos, 15,80. Porque o nosso povo está sofrendo. Mas fecha aspas. Quando Constantino começou a beneficiar a igreja perdeu a voz profética. Teve um grupo chamado moravianos. Eles não estavam ligados a esse momento da igreja primitiva. Os moravianos vieram depois, mas vieram os puritanos, e eles estavam caminhando, vivendo o evangelho mais puro possível. Os moravianos, para cada 12 cristãos, eles sustentavam um missionário. Vou repetir, os moravianos, para cada 12 cristãos, sustentavam um missionário nos povos não alcançados. Repita comigo. Se Deus te chamar, você irá. Vocês estão lascados, não sabem o que falar. Se Deus te chamar hoje, para a Coreia do Norte ou para a Ásia. Irmãos, eu não trouxe o vídeo, não sei se o pessoal da equipe trouxe em algum momento. A Ásia tem 5.365 povos não alcançados. Vou repetir, 5.365 povos não alcançados. A Ásia. As 3 maiores religiões não cristãs, hinduísmo, islamismo e budismo. A religião que mais cresce no mundo não é o cristianismo, é o Islã. O Islã já dominou Europa. Eu fui pregar em Birmingham, na Inglaterra, escute. Mesquitas gigantes, templos hindus gigantes, e a igreja cristã morrendo. A Europa foi palco de vários avivamentos. Eles estão clamando por missionários. Europa, perdemos Europa. Vou repetir, a igreja cristã perdeu a Europa para o mundo. Aí você deve ver alguma informação aí. Portugal, a igreja tá cheia. Irmãos, vai a Portugal. Pergunta quem é português no meio dessas igrejas. A igreja, claro, Portugal está cheio de imigrantes, é natural. E muitos desses irmãos que estão na igreja, glória a Deus por isso, são imigrantes brasileiros. Mas poucos portugueses. É difícil trabalhar com europeu. Sabe qual é a diferença do Islã para o cristão? O muçulmano está disposto a morrer pela causa. Você e eu, pelo menos vou falar por mim. Será que eu estou disposto a morrer por aquilo que eu creio? O vídeo de hoje, será que esse irmão, se ele puxasse a arma, quem negar Cristo vai viver e quem não negar vai morrer? Quem ficaria aqui dentro? Quem ficaria aqui dentro? Pensa você, reflete contigo. Pede ao Espírito Santo para trazer verdade, revelação à tua mente, ao teu coração. Será que você ficaria?
É muito fácil nós falarmos, eu vou falar por mim, falar, não, eu te amo, eu vou dar minha vida. Mas quando você sentir o cheiro do sangue num facão, e você sentir aquele facão aqui no teu pescoço, aquele cheiro entrando por suas narinas, e você vai falar, eu nego. Em Índia, escute. Europa, vamos lá, Europa está na mão dos muçulmanos. África, Europa tem 444 povos não alcançados em Europa. 444. Europa está clamando por missionários. Existe uma porta, se você é empresário, eu vou repetir, se você é empresário, Davi Botelho, que é nosso parceiro para enviar missionários para a Ásia, ele está buscando empresários que queiram financiar jovens, escute, que queiram abrir empresas em Portugal, são missionários. É estratégia. Vão abrir empresa, há um boom imobiliário em Portugal. Há oportunidades em Irlanda. E Deus está levantando brasileiros, empresários, que queiram ir abrir igrejas e abrir empresas para que o evangelho chegue em toda a Europa. Deus está movendo aqueles que estão dispostos a escutá-los. Nós tivemos uma live, foi quinta-feira. E Davi falou uma palavra, ele deve estar aí com a gente esses meses. Davi é eu chamo ele carinhosamente de velhinho, carinhosamente. Ele tem 70 anos. Está de 70, não tá? 72. E ele 72 anos. Ele parece um jovem de 20, no sentido da garra. E ele sempre fala, temos uma tarefa para terminar. Quando eu me converti há 32 anos atrás, 30 anos atrás, não me lembro, mais de 30, a gente fazia um convite para jovens atenderem o chamado de Deus, vinha a multidão. Hoje os jovens não sabem nem quem é Deus. A gente tem que criar mecanismo para manter os jovens. Meu Deus. Aí a gente vai para a África. 986 povos não alcançados em África. A gente vai para a Ásia, 5.365. Uma jovem indiana estava com teu filho dela, para sacrificar no rio Ganges. E ela estava chorando. E o missionário viu e correu. Ela jogou o bebê, sacrificou. As pessoas defecam nesse rio. As pessoas queimam os corpos, jogam aí nesse rio. Pegue um mês das suas férias e dê para o campo missionário. Dê em Ásia, dê em um povo não alcançado. Você vai voltar de lá transformado. Você vai falar, Deus, o evangelho que eu vivo não chega aos pés desse evangelho que esse povo vive aqui. E ela jogou o bebê. E ele falou de Jesus para essa indiana. Ela se converteu, olhou para ele com os olhos e lágrimas, disse, por que você demorou tanto? Se você tivesse vindo antes, meu filho estaria vivo. Esse é o clamor dessas pessoas que estão morrendo, sem conhecer as boas novas de Cristo. E você e eu temos o evangelho na televisão, na rádio, na internet, na igreja. O que podemos fazer para mudar essa história? Essa noite eu estou aqui, volto a falar para que você perca o sono. Para que você saia daqui dizendo, eu preciso fazer algo. O meu Deus me precisa de mim, eu preciso fazer algo. Chamado, segundo, intercessor. Irmãos, eu estou em vários grupos. Às vezes eu quero sair de todos, mas não consigo porque tem que ficar em alguns. E às vezes tem pedido de oração e a pessoa coloca o quê? Quem aqui já viu? Aí coloca o quê? Um emoji assim, não é? Você acha que essa pessoa que colocou esse emoji vai orar? Você é sincero, vai orar? Não ora, irmãos. O ministério de intercessão não é aquele ministério que aparece. É aquela irmãzinha que vem no culto de manhã, de oração, que ninguém vê. Ela está com o joelho dobrado aqui orando, falando, Deus, toma essa igreja, continua guardando nossos pastores. Essa irmã é que sustenta as igrejas através de oração. O ministério de intercessão é poderoso. Ezequiel capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte,
Olha só que tremendo. Olha só. Perdão, Ezequiel 22:30. Busquei alguém para se colocar na... Mas ele encontrou? Os únicos que podem se mover no mundo espiritual de forma sobrenatural e mover a mão de Deus a favor de nações são aqueles que foram comprados e lavados com o sangue de Cristo. Se você e eu não entendemos que quando dobramos o joelho, entramos... Escute, irmãos, não literalmente, mas espiritualmente, quando você dobra o joelho, escuta o Espírito Santo e começa a clamar, você se move em outra dimensão. Você se move no mundo espiritual, movendo o coração de Deus a favor daqueles que Ele quer fazer, que Ele quer ajudar. E nós não sabemos como orar, por isso precisamos do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo, eu vou ali, 26, 27. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, quem me dá mais 5 minutos para pregar, levanta a mão, por favor. Ok, dá até 1h da manhã, tem culto bastante. 5, 10, 15. Nós estamos clamando por intercessores. Se você está aqui e quer ser um intercessor do Wake Up, você pode nos procurar depois. Nós queremos gente que dobre o joelho e ore. Não queremos pessoas que botem um emoji e não ora. A intercessão é algo tremendo. Eu vou acelerar aqui para a gente ganhar tempo. Terceiro, vamos lá, repita comigo. Chamado. Segundo, intercessão. E agora, ofertar. Ofertar. Quando eu me converti, eu acho que tem 3 conversões na vida. Uma quando você se converte a Cristo, outro quando você se converte a missões e outro quando o teu bolso se converte. Eu vou te falar por experiência própria. Eu entreguei minha vida para Cristo, se não me engano foi 95. E eu podia ter R$1.000 no bolso. Nessa época era, estou falando de mais... falando de... E na hora de ofertar, quanto que eu ofertava? Eu pegava sempre a moeda de R$1 e ofertava. Até que um dia isso me incomodou. Falei, cara, eu posso ter aqui 300, 400 reais e eu sempre oferto R$1. Estranho. E eu entendi, biblicamente, que eu não posso semear em qualquer lugar. Tem muita terra que a gente quer semear que não é fértil. Cuidado. Semeie em terra fértil. Comecei a aprender. E nesses anos Deus me deu muitas experiências com a minha família. Eu era jovem, já tinha aceitado Jesus, servi na Brigada Paraquedista, 4 anos. E eu lembro que uma vez eu estava indo para o quartel. Já era cristão. Não tinha dinheiro. Eu falei, Deus, eu preciso chegar no quartel, vou ser preso. Nessa época eu aprendia, não sei agora. O negócio tá meio... com os novatos tá meio ruim, né? Aí eu passei, aí eu olhei, R$2. Nessa época a passagem era 1 e pouco. Falei, peguei o dinheiro, fui pro quartel. Pode parecer um testemunho bobo, mas foi uma experiência. Nesses anos todos, quando saí da usina nuclear, escute, tínhamos um valor, estou contando a minha experiência, que a gente ia dar de entrada para comprar uma casa, dava para pagar metade da casa. E uma jovem liga para mim, uma jovem missionária fala assim, Pastor Glaucio, eu estou sabendo que o senhor saiu da usina nuclear e está indo para a Argentina e tem um dinheiro guardado, eu quero que oferte no meu ministério de missões. Irmãos, até hoje eu não sei quem falou para ela. Não, claro que foi o Espírito Santo, mas... Aí eu... Escute. Eu fui lá, peguei o dinheiro no guarda-roupa, porque a gente tinha um pacote de dinheiro guardado, vários pacotes no guarda-roupa, e peguei, depositei, ofertei. A minha esposa foi lá, olhou e falou assim, amor, você pegou dinheiro aqui? E claro,
Feliz o homem que obedece a sua esposa. É a mulherada. E eu falei assim, amor, você sabe que Deus fala comigo, né? E ela, você ofertou? Ofertei. Eu sei que dividimos esses valores e ofertamos em diferentes ministérios de missões a povos não alcançados. Essa jovem tinha ido, se eu não me engano, a Tailândia, não foi? Miriam foi para a Tailândia, não foi? Tailândia. E fomos para a Argentina. Chegamos na Argentina, minha esposa, escute, irmãos. Um frio que você vai na Argentina, irmão, dá vontade de chorar naquele frio. Tá aqui, ó, minha filha de coração, a Celeste. Cadê a Celeste? Não faz frio? E minha esposa chorando, irmão, escute, minha esposa lavando roupa no chão. E nesse momento eu aprendi a ler mente. Porque eu juro que minha esposa falou, eu vou te matar, desgraçado. Eu tô falando sério, eu pensei isso. E ela lavando roupa e veio chorando. Ah, vamos embora, porque a gente tinha carro, a gente tinha casa confortável, praia, e a gente veio pra cá. E eu falei, meu Deus, eu errei. E eu falei, o primeiro ministério é a minha família. E falei pra minha esposa, vamos embora. Minha esposa falou assim, não, Deus falou pra gente ficar aqui. Escute, irmãos. Escute. Nós fomos pastorear, abrir uma igreja. Uma das minhas primeiras ovelhas. Aqui, agora é minha obreira, Celeste. Fomos abrir uma igreja em um lugar que não tinha igreja. Será que eu posso chamar de pastor? Falou assim para ele, você vai abrir igreja aí? Aí não dá dinheiro. A minha esposa olhou para mim e falou assim, agarra o pescoço dele, agarra o pescoço dele. Se a gente quisesse dinheiro, a gente ficava na usina nuclear. Que palavra... Quero crer que ele usou mal as palavras. Abrimos a igreja nesse lugar. Pegávamos um ônibus. Era, na verdade, 2 ônibus, né? Um de Derk, claro. Às vezes era trem. Chegávamos e iam andando com as coisas para fazer o evangelismo. Irmãos, uma lama. Eu tenho fotos, se você quiser, eu mando para você uma lama. E chegávamos lá chovendo. Aí minha esposa falou assim, amor, e agora? Fui pregar em uma conferência no Rio Grande do Sul. Um empresário olhou para mim e falou assim, pastor Glaucio, que tremendo esse testemunho. O que o senhor precisa? Eu estava orando. E eu falei, preciso disso. Em 2 anos, esse empresário sustentou praticamente um ministério com quase 50 mil reais. E Deus estava falando assim para mim, eu sou o dono da obra. Eu sou o dono dos recursos. Eu sou quem faço. Agora não me peça o telefone dele que ele virou pastor. Aí voltei. Precisávamos de um carro. Fui pregar em Minas Gerais. Deus abençoe os mineiros. Tem algum mineiro aqui? Deus abençoe os mineiros. O empresário mineiro falou assim, pastor, que tremendo. O que o senhor precisa lá? Preciso de um carro. Falou, não se preocupa não, pastor Glaucio. Vai lá, escolhe o carro que eu vou pagar. Fomos. E Deus usou o Ramon e Laura. Faz assim, Ramon. Pastor Glaucio, eu vou vender esse carro para o senhor e vender um carro para a gente. Se você não acredita, essa palavra diz, quem semeia pouco, colherá pouco. É a palavra em Coríntios está falando de recursos, não está falando espiritualmente, está falando de recursos, está falando daquilo que tu semeia. Deixa eu te dar 3 verdades bíblicas sobre isso. Vocês lembram da viúva? A viúva, o texto diz o quê? Que ela ofertou tudo. Alguns teólogos dizem que ela estava ofertando no ministério de Jesus. E lá quando eu terminar a mensagem, eu vou te dar um texto sobre isso. Vocês acham que aqueles que estavam jogando tudo da sobra do que tinham, aquela mulher ofertou tudo, mas ofertou do nada. O que impacta Deus não é quando você oferta quando tem, é quando você oferta mesmo sem ter. Eu sei o que é isso. Estava na Argentina pastoreando. Minha esposa e eu, você lembra, amor? Chega uma irmã. A gente não tem nada. Minha esposa,
Eu falei, amor, pega tudo que tem aí, vamos dar tudo. Ela olhou para mim, você é doido? A gente entregou tudo, irmãos. Irmãos, só vive o sobrenatural aqueles que estão dispostos a passar pelo processo. Ofertamos. Algum tempo depois, eu recebo um e-mail dos Estados Unidos, em meu nome. Falei, amor, vem cá. Esse número está correto? Quanto foi? $2.000? $2.000 por Western Union. Alguém sabe o que era Western Union? Western Union é um banco de transferência global. Agora não precisa mais, mas isso se usou muitos anos, da década de 70, 80, 90. Fui lá no banco, $2.000, Deus falando comigo, sou eu, dono da obra. Vocês lembram de contar uma pérola? Que se fosse um congresso aqui, muitos pagariam para escutar isso, mas eu vou te dar de graça. Vocês lembram do milagre do azeite? O milagre do azeite me impacta. A mulher estava viúva e o profeta, ela vai até o profeta. Os filhos dela seriam vendidos como escravos, sim ou não? Ela ia morrer. O profeta fala o seguinte, o que você tem aí? Um pouco de azeite. O profeta fala o seguinte, manda aí seus filhos pegar vasilhas emprestadas. Vocês sabem que naquele tempo não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, mas naquele tempo a língua funcionava bem. Então, provavelmente, esses vizinhos sabiam que a mulher era viúva, sim ou não? Provavelmente. Então, imagina os filhos. Ei, o profeta muito doido chegou aí, falou para a gente pedir vasilhas emprestadas, a gente tem um pouquinho de azeite, eu vou ser vendido como escravo, o negócio tá ruim, hein? Mas minha mãe mandou pedir as vasilhas emprestadas. Você empresta? Algumas pessoas emprestaram. Mas vocês acham que teve pessoas que não emprestaram? Provavelmente. Que tremendo. Aí você já sabe, fecha o teu quarto. Começa. Uau! Daqui a pouco acabou as vasilhas, acabou o azeite, cessou o azeite. Milagre. O profeta diz assim, vai, olha só, interpreta isso. Vende parte, paga sua dívida e vive do resto. Em outras palavras, o profeta estava falando assim, vira empresária. O que é viver do resto? Viver do resto é o quê? Ela ia multiplicar aquele azeite, ela ia vender, negociar, paga a sua dívida e vive do resto. E foi embora. A mulher viúva, os filhos seriam vendidos como escravo, mas ela escutou a voz de Deus através de um profeta. Existem milagres. E às vezes a gente, para ofertar para missões, irmãos, com todo o respeito do meu coração, eu os amo em Cristo. Mas a gente conhece pessoas que são capazes de gastar agora, depois de um culto de domingo, 100, 150 reais no lanche, mas se for ofertar 50 reais para missões, não oferta. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Agora escute só o segredo, na hora de devolver as vasilhas, a vasilha estava vazia ou com algo de azeite? Na hora de entregar a vasilha, mamá, ô fulana, o negócio é muito doido aqui, ó. O profeta, eu fico imaginando a alegria do filho dela dizendo, Deus ainda faz milagre! Deus ainda faz milagre! E eu fico imaginando, mamá mandou te entregar, mas tem azeite. Sabe o que significa isso? Duas coisas. Aqueles que não acreditaram, não receberam do movimento de Deus. Mas quando Deus te abençoa, até aqueles que caminharam contigo são abençoados. Tremendo, irmãos. E concluindo. Tem um jovem. Eu vou pregar
O pai dele é empresário. Ele está nos ajudando. Ele vai marcar uma reunião. Ele marcou dia 27 lá em Moreia. Vários empresários. Ele falou, pastor Glaucio, a gente tem que levantar um exército de empresários que possam sustentar essa visão para a gente conseguir treinar muitos candidatos. Ele é empresário, ele oferta, generoso. De vez em quando ele manda o comprovante, pastor Glaucio, para o Wake Up, manda lá na conta do ministério. E ele falou assim, o filho dele tem 10 anos, é um pré-adolescente. Escute, 10 anos. Veio aqui. Sabe o que o filho dele faz? Pega óleo velho, na padaria, nos mercados, onde tem, faz sabão, bota em saquinho, sabão missionário. Vende o sabão e manda oferta para o Wake Up todo mês. Oferta de R$350, de R$400. Um jovem de 10 anos. E eu falei para ele, Carlos, teu filho, se Jesus não voltar, ele será um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, porque ele está semeando no reino, ele está semeando em povos não alcançados. 10 anos! E o pai dele diz assim, você não vai ficar com nada, pastor. E o pai dele diz assim, papai, o filho diz para o pai dele, papai, a gente precisa de missionários chegando nesses lugares. Agora, vocês sabem no que aconteceu no Rio Grande do Sul? Nós temos alguns parceiros no Rio Grande do Sul. E uma pessoa, ele manda todo mês uma família, amigos, R$200 para o Wake Up. Ele manda, oferta. E aconteceu tudo aquilo no Rio Grande do Sul. E mês passado ele mandou o comprovante para mim. R$200. Comprovante na oferta do Wake Up. Vai para a conta do Wake Up. E eu falei, isso me emocionou. Falei, meu Deus, ele perdeu tudo. Irmão, escute, ele perdeu tudo. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu que devia estar te abençoando. Ele mandou um áudio para mim dizendo assim, pastor Glaucio, o propósito do reino é maior do que aquilo que aconteceu comigo. Falei, Deus, levanta homens como ele. Porque às vezes a gente está aqui, tem tudo, mas a gente não apoia. Eu não sou teu juiz, nem tenho esse direito. Mas aquele que vê todas as coisas conhece teu coração. Jesus teve uma equipe de pessoas que sustentavam o ministério dele. Eu queria que você lesse esse texto. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. Não, perdão, Marcos. Capítulo 8. É Lucas. Agora. É Lucas. Não é. Foi. É. Lucas, capítulo 8. Olha só o que diz. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, a quais lhes prestavam assistência com os seus. Jesus tinha uma equipe que sustentava o ministério deles. Jesus tinha uma equipe evangelística, sim ou não? Jesus tinha pessoas que sustentavam o ministério deles. E não era pouco dinheiro, porque se fosse pouco, não precisava de tesoureiro. Mas era tanto que o tesoureiro desviava dinheiro. Para a gente orar. Irmãos, eu sei que essa igreja é guerreira. Amém? Vocês têm um casal pastoral tremendo. Amém? Nós temos várias igrejas aliançadas ao movimento global aqui. Nós estamos por fazer uma proposta também para o pastor José, para que essa igreja se aliance. São igrejas que estão apoiando missionários que estão indo ou já estão em povos não alcançados. Alguém perguntou para mim, pastor, e que denominação são? E eu virei para a pessoa e falei assim, da mesma que a sua. Ah, ele é batista? Não, mas não é da mesma que a minha.
Ele é comprado e lavado com o sangue de Cristo. Não é só nisso, não. Outra também, ele é nazareno? Não, eu falei, é nazareno. Ah, é de que lugar? Da Nazareno do reino de Deus. Sabe por quê? Essa jovem está indo. Você tem ideia, ela passou por 2 etapas, agora vai para a Coreia do Sul. Irmãos, cada etapa, nós temos candidatos que vêm, são reprovados. Nós temos candidatos que desistem, porque a nossa escola é a moda antiga, a nossa escola é old school, é aquela, é da velha guarda aqui. Quem tem mais de 25 anos de cristão sabe disso. A gente discipula, a gente aperta, sim ou não, pessoal? A gente não quer só bons pregadores, a gente quer pessoas que reflitam a imagem de Cristo. Queria que você se colocasse de pé. Quero orar. São 8h58, não sei se dá tempo de orar. Posso, pastor? Eu queria orar por 3 tipos de pessoas. Irmãos, Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser mesmo testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. O que significa isso? Jerusalém, nós vamos plantar a igreja em Jerusalém, nós vamos evangelizar em Jerusalém, o projeto ID em Jerusalém, mas de Jerusalém Deus vai levantar algumas pessoas para ir aonde? A Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Quando Deus levantar alguém daqui, ore com ele. Pergunte como nós podemos segurar as cordas. Nós recebemos uma equipe da Coreia do Norte. 2, quem teve no treinamento, a penúltima equipe, não essa agora. E um da Coreia do Sul falou assim, pastor Glaucio, olhando nos meus olhos, você tem que se preparar. Por quê? Porque os missionários, alguns deles vão ser mártires. Falei, meu Deus, queria que me desse uma palavra diferente. Falou que vão ser mártires. Eu espero que não seja piauense. Mas ela ama a Deus. Eu queria orar por pessoas que querem ser intercessores de missões. Intercessor da igreja, mas intercessor por povos não alcançados. Vem aqui no altar, eu quero orar por você. Intercessores. Homens de joelho, homens de altar. Intercessor. Intercessor. Eu quero orar. Se você tem um chamado de Deus, eu queria orar por você. Queria que tu viesse aqui no altar. Eu quero orar por sua vida. Eu não sei para onde Deus vai te levar, mas eu quero orar por você. Aleluia. Vamos orar vamos orar por los amados que estão aqui nesta noite. Vamos orar. Eu queria pedir que o pessoal do ECAP pudesse estar orando por ele. Eu quero orar. Se você tem um chamado de Deus, esse é o momento. E eu quero orar por aqueles que querem ser financiadores, investidores do reino. A tua semente tem um propósito. Eu quero orar por pessoas que queiram ofertar em missões. Vem aqui, quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê riquezas. Eu creio. Estávamos na base de Paraíba do Sul, um empresário veio. Eu falei para ele, eu vou orar por você. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe, que Ele te abençoe por riqueza. Pode vir no altar enquanto está o louvor tocando. Eu tenho um chamado, Espírito Santo. jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, O Espírito Santo está aqui. o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido, Cadeia se quebre agora. do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Cadeia se quebre agora, em nome de Jesus. Se quebre agora, fora. Toda atadura maligna se rompe agora, em nome de Jesus. Toda atadura na mente se quebra agora, em nome de Jesus. Toda atadura de enfermidade seja arrancada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Deus. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca. O Senhor está sempre a me proteger. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta aqui.
Essas cadeias nas pernas que te impedem de fazer a obra de Deus, grilhões se quebrem agora, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Oh, mais. Your presence, God. Your presence in this place, God. More. Mais. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Mais. Continue orando. Só um minuto, Ministério do Louvor. Só um minuto. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade. Coloca a mão no teu coração se tu puder. Mais. Uma unção fresca para você. Mais. Gena-los. Toca-los, Deus. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito Santo. Mais. Toca. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo, o cavode do Senhor, el cavode suyo, Espírito de Dios, el peso de tu glória, el peso de tu glória, el peso de tu glória. Eu entrego esses irmãos, Deus. Se alguém chegou aqui nesse lugar enfermo, em nome de Jesus, Espírito de cura agora. Oh, recebe. Oh, essas ataduras quebra. Recebe. Seja curado no nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus. Deus, aqui está teu povo, intercessores. Abençoa os que vieram para ser intercessores. Senhor, Espírito de Deus, compartilha da dor do teu coração com eles. Aqueles que vieram como candidatos, Espírito Santo, guia aonde o Senhor quer levá-los. Talvez em Ásia, talvez Europa, talvez aos povos não alcançados aqui no Brasil, no sertão nordestino, nos ribeirinhos. Deus, os empresários e irmãos que vieram aqui para serem investidores do reino, a mesma palavra que o Senhor me deu eu lanço sobre eles, que multiplique de maneira sobrenatural, para que eles segurem as cordas do reino aonde os missionários vão. Lançamos esta palavra sobre eles, lançamos essa palavra sobre vocês, no nome de Jesus. Jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Estenda suas mãos. Espírito de Deus, nós precisamos da tua ajuda. Nós não sabemos sozinho. Se o Senhor não estiver conosco, o que podemos fazer? Sobre cada um que está com as mãos levantadas, haja um antes e um depois. Haja um antes e um depois. E algo novo se comece hoje. Desatamos isso sobre a vida deles. No mundo espiritual desatamos uma sede, uma fome sobrenatural para um tempo novo. No nome de Jesus.
Se você crê, aplaude a Cristo. Deus abençoe. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Eu já vou passar. Quem recebeu nessa noite diz amém. Espírito Santo, fica à vontade. Fica à vontade. Tem liberdade nesse lugar. Faz o que quiser. Faz o que quiser. Faz o que quiser. Aleluia. Quando eu saí na usina nuclear com a minha esposa e nós começamos o Wake Up, como qualquer ministro de Deus, já passamos por muitas crises. Não como família, ministério. Porque falamos para Deus, Deus, até uma vez eu falei para Deus, Deus, o Senhor leva a glória e deixa a dívida para mim? E Deus sempre me dá uma palavra assim. Uma palavra que eu preguei muitas vezes. Cada nova etapa que eu vou levar vocês vão passar por um novo deserto, porque o deserto é onde eu preparo para as grandes coisas. As crises vêm. Todo aquele que Deus chama pode ter certeza. As guerras, a pressão espiritual. Imagina a terceira equipe indo para dentro de um país onde, se o risco, se acontecer algo com eles, até o momento não aconteceu. Você tem uma série de decisões a ser tomadas se acontece algo. A família. Mas nós vamos ver 200 missionários nos povos não alcançados. E eu tenho sonhado com os pastores. Eu disse uma vez no conselho: Deus está unindo as águias. Repita comigo: Deus está unindo as águias. Porque a águia vê longe, irmão. A águia consegue enxergar o que ninguém está vendo. E tem alguns homens e valentes que estão dizendo: nós vamos ver esses missionários chegando no sertão nordestino, chegando nos ribeirinhos, chegando nas tribos indígenas, chegando na Coreia do Norte, chegando na Ilha Sentinela. Amém. Que nunca entrou nenhum homem aí. E eu sei que Deus está nos dando pessoas, intercessores, candidatos e generosos para assistir. No nome de Jesus, vamos aplaudir a Cristo. Deus te abençoe. Me perdoe pelo horário. Vocês podem me perdoar? Se vocês me perdoar, não vai para o céu, hein? Amém, irmãos. Quem foi abençoado, diga amém. Quem recebeu do Senhor, diga amém. Quem vai sair aqui cheio do Espírito Santo com visão de águia, como o pastor falou, diga glória a Deus.